Ok, pessoal, então vamos iniciar mais uma aula aqui. Esta é a quinta aula de hermenêutica e estamos ainda estudando gêneros literários. Muito bem, vamos iniciar hoje estudando a lei e depois vamos estudar poesia. Mas vamos, antes disso, pessoal, recordar aí a definição de gênero literário. Então vejam aí que gênero literário é o conjunto de textos e de formas literárias e de conteúdos específicos. Identificar o gênero literário é o primeiro passo para uma boa interpretação, pois para cada gênero temos métodos de interpretação diferentes. Então, é esse o objetivo de nós estarmos estudando essa disciplina, hermenêutica, e dentro de hermenêutica, gêneros literários, porque nós tratamos de interpretação. E quando nós tratamos de interpretação, nós temos que entender os gêneros literários. Então, uma narrativa é um gênero literário, como nós vimos na aula passada, e nós podemos fazer uma interpretação um pouquinho mais literal. Entretanto, as narrativas históricas, elas não são normativas. Então, elas não têm como intenção estabelecer leis, normas, princípios, e também não é um assunto com fundamentação doutrinária, a questão das narrativas, tá? Mas hoje, então, nós vamos dar uma olhadinha na lei. Então, vamos definir lei para nós entendermos aí. O que é lei? Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom, Romanos 7,12. Então, Paulo escrevendo aí no capítulo 7, ele vai falar a respeito da lei. A palavra lei no grego é a palavra nomos, nomos. Então, ele vai dizer que a lei é santa e o mandamento é santo, é justo, é bom. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Logo, com essa afirmação de Paulo, nós concluímos, nós podemos dizer que a lei é a expressão absoluta do caráter justo e santo de Deus. Então, quando nós vamos estudar a lei, nós temos que ir com esse pressuposto, que através da lei Deus está, então, mostrando a nós o seu caráter. E também devemos entender que o propósito de Deus, ao nos mostrar a lei, é mostrar também o quão pecadores nós somos, e por sermos pecadores, nós somos dependentes ou necessitados de um Salvador. Então, a lei, na verdade, ela nos aponta para Cristo, tá? Então, nós vamos ver isso aqui e vamos, então, ver como que nós vamos interpretar a lei. Então, a interpretação da lei é diferente da interpretação de uma narrativa, é diferente da interpretação de uma profecia, por exemplo. Então, lei é a expressão absoluta, máxima, do caráter santo e justo de Deus. Então, essa é a definição da palavra lei, que o apóstolo Paulo nos ensina ali em Romanos. Então, vejam aí. A lei mosaica, segundo o aliancismo que nós estudamos, se divide em lei moral, lei cerimonial e lei civil. Então, nós vimos dentro das sistemáticas, nós estudamos principalmente o aliancismo e o dispensacionalismo. Dentro do aliancismo, então, o aliancismo vai fazer essa divisão da lei. Da lei em três modalidades, vamos dizer assim. A lei moral, que indica o comportamento que Deus exige do homem e proíbe aquilo que lhe desagrada. A lei moral é sintetizada nos 10 mandamentos. Então, quando a gente vai lá para Êxodo, capítulo 20, nós encontramos os 10 mandamentos. Ali, naqueles 10 mandamentos, nós temos a lei moral de Deus. Vejam que a lei moral de Deus
ela permanece nos nossos corações. Então, é essa ideia que nós devemos entender. A lei moral, ela é eterna, ela não deve ser colocada de lado. É diferente da lei cerimonial. Por quê? Porque a lei cerimonial, ela se refere a todo o sistema religioso praticado no Antigo Testamento pela nação de Israel, pelos hebreus. Então, o que nós tínhamos lá? Cultos, rituais, festas, etc. Então, todos esse grupo de lei, né, eram leis cerimoniais. Então, o aliancismo ele vai estar dividindo, então, ele vai estar considerando essas festas, esses cultos, esses rituais, a questão do tabernáculo, lembram do tabernáculo de Moisés, que foi construído no deserto, e depois, então, Salomão constrói o templo de Salomão. Na verdade, a planta do templo Deus deu para Davi, mas quem construiu o templo foi Salomão. Então, o que nós temos aí? A questão dos cultos, todo aquele cerimonial, o templo, por exemplo, dividido em átrio, lugar santo e lugar santo dos santos, o véu que separava o lugar santo dos santos, todo esse cerimonial apontava para Cristo. Então, isso que nós devemos entender aqui na lei cerimonial. Então, em Cristo, tudo se cumpriu. Por isso que a lei cerimonial, ela não permanece. Então, nós não damos seguimento às festas judaicas, por exemplo. Nós não damos seguimento àqueles cultos por meio de rituais mosaicos. Então, não tem sentido a lei cerimonial na nova aliança. Então, a lei cerimonial, ela fazia parte da lei mosaica, assim como a lei moral. Entretanto, a lei moral, ou os 10 mandamentos, eles permanecem e vão permanecer por toda a eternidade. A lei civil é uma outra parte da lei, uma outra modalidade. Então, nós estamos dividindo aqui a lei mosaica nessas 3 modalidades. A lei civil tinha o objetivo de regular a vida em sociedade da nação de Israel. Então, regras sociais e criminais. Então, eram leis civis específicas para Israel e não para a igreja. Então, aí, apenas para nós termos uma ideia a respeito do que seja a lei sendo dividida nessas 3 modalidades. Então, vamos entrar praticamente no gênero literário lei e como nós podemos interpretar esse gênero literário. Então, item 1 aí, para a correta interpretação da lei, torna-se necessário entender o contexto histórico-cultural que tornou necessária aquela lei. Ou seja, qual foi a necessidade para a prescrição da lei? Aqui já temos um ponto fundamental. E você deve estar perguntando, mas como eu vou conhecer o contexto histórico se a minha Bíblia ela não contém o contexto histórico? Então, é aí que nós necessitamos, e graças a Deus, porque hoje nós temos essas ferramentas, que são os comentários bíblicos. Então, é fundamental que o intérprete ou estudante da Bíblia, eu não vou dizer todos os crentes, não é? O ideal seria que todos pudessem ter essa possibilidade de ter uma Bíblia com comentários bíblicos, tá bom? Então, se vocês quiserem algumas sugestões, nós podemos até dar depois para vocês. Mas, para nós termos o contexto histórico-cultural, lendo o versículo, ou lendo o texto, ou lendo o livro apenas, não é simples. Nós não conseguimos, sozinhos, fazer um trabalho de pesquisa no sentido de encontrar o contexto histórico-cultural
daquela passagem. Então, é aí que entra a questão dos dicionários, de um conhecimento básico, por exemplo, de geografia bíblica, e uma boa Bíblia com comentários. No final dela, é possível até que você tenha uma Bíblia assim, no final dela, você vai encontrar vários mapas. Então, quando você analisa o contexto, você vai para os mapas, então você está vendo a geografia bíblica. Tudo isso vai te ajudar a interpretar não somente a lei, mas todos os demais livros da Bíblia. Então, o contexto histórico é fundamental para nós interpretarmos qualquer gênero literal. É importante que nós tenhamos isso em mente. Então, temos que fazer essa pergunta: qual foi a necessidade para a prescrição de tal lei? Porque nós estamos estudando lei. Então, a partir do momento que nós respondermos a necessidade ou o propósito, vai ficar mais fácil, então, nós entendermos aquela lei, o objetivo, né? Então, vejam, toda lei que você encontra na palavra de Deus, ela tem um propósito. Então, Deus não faz nada sem propósito. Então, quando ele estabelece uma lei, consequentemente, ele estabeleceu, porque houve uma necessidade. Ele estabeleceu, porque houve um propósito. Então, veja, lei sem propósito é igual a legalismo. Então, é o que nós vamos ver a partir de agora. Então, isso já deve estar bem claro na mente de vocês. Quando vamos interpretar uma lei, nós temos que encontrar o propósito. Se nós não encontrarmos o propósito, nós não vamos conseguir interpretar. É por isso que nós vamos necessitar de ferramentas, de comentários, de dicionários, de bibliotecas digitais que vão nos ajudar a encontrar o propósito daquela lei. Então, vejam, se você não sabe o propósito, não queira trazer a sua interpretação. Lembram da exegese? A exegese, ela nos ensinou que nós devemos buscar o verdadeiro sentido do texto, o que o texto quis dizer, e não aquilo que eu acho, e não aquilo que eu penso. Então, a partir de agora, que nós possamos encarar a palavra de Deus de uma forma séria. Aquilo que nós sabemos por resultado de estudo, de pesquisa, análise de bons comentários, de bons dicionários, nós devemos responder. Aquilo que nós não temos respostas, nós devemos nos calar e buscar a resposta, se for o caso, consultando, de repente, o nosso pastor ou alguém que tenha mais conhecimento do que nós para nos ajudar numa determinada interpretação. Mas lembrem-se disso. A lei, toda lei tem um propósito. Então, lei sem propósito, isso é um legalismo. Então, vamos ver esse exemplo aqui, ó. Na lei de Moisés, Deus proibiu os israelitas de comer carne de porco. Então, esse é um assunto que é debatido, muito debatido até hoje. Então, por que Deus proibiu? Então, voltando aqui para este slide, então, esta lei de não comer carne de porco tem que ter um propósito, correto? Então, qual vai ser a nossa tarefa agora? Saber o propósito. Então, olha lá, a lei foi prescrita. Aqui está em Levítico 11, 7, e tem em outras passagens também, esta lei. Tá? Eu selecionei o texto da Nova Versão Internacional, tá? NVI, porque é um texto mais claro, eu acho que é um texto mais contemporâneo para o nosso entendimento. Então, Moisés vai escrever o seguinte: e o porco, na verdade, antes do versículo 7, ele trata de outros animais, tá? Que são considerados impuros ou imundos, ou que foram considerados impuros ou imundos. E aí, depois, então, ele vai acrescentar: e o porco
embora tenha o casco fendido e dividido em duas unhas. Por que ele fala embora? Porque lá nos primeiros versículos do capítulo 11 de Levítico, ele vai falar que aqueles animais que têm o casco fendidos e ruminam, esses são bons para o alimento. Mas no caso do porco, veja só, ele vai dizer, o porco, embora tenha o casco fendido e dividido em duas unhas, e é exatamente isso, você pode ver o casco do porco, é igual ao casco do boi, porém o boi é ruminante, o porco não. Veja só, aí ele fala assim, olha, e não rumina, considerem-no impuro. Então, o que Moisés está dizendo? O que Deus está estabelecendo com esta lei? Ele está prescrevendo esta lei, dizendo o seguinte, que vocês não devem comer a carne do porco, vocês devem considerar esse animal impuro, imundo, exatamente pela forma de alimentação desse animal. O porco, vamos falar primeiro dos bovinos. Os bovinos, né, a vaca, o boi, eles são herbívoros. Então, o boi ele vai ter o pasto e vai comer o capim. Então, ele vai comer a erva, por isso são herbívoros. Ok? Agora, por exemplo, o porco, ele é um animal onívoro, assim como nós. O que é um animal onívoro? O animal onívoro é aquele animal que se alimenta de qualquer tipo de alimento. Então, se você der para o porco milho, ele vai comer milho. Se você der capim para ele, ele vai comer capim. Se você der para o porco melancia, abóbora ou qualquer outro tipo de alimento, mesmo que esteja estragado, o porco vai comer. Então, principalmente naquela época, havia a questão da falta de higiene. Então, vejam aí a setinha vermelha apontando para baixo, nós temos a prescrição, e a prescrição, então, ela vai indicar para um propósito. O propósito é exatamente a questão da higiene. Vejam, não havia inspeção sanitária naquela ocasião. Eles estavam aonde? No Egito. Tá? Os egípcios mesmos não sacrificavam os porcos aos seus deuses. Então, não teria sentido os judeus alimentarem-se de um animal que tivesse essa característica de ser um animal que comesse de tudo, ou seja, havia muita sujeira naquela ocasião e, com certeza, o porco iria transmitir doenças. Então, há um propósito na prescrição desta lei. Entretanto, volto a dizer que o propósito é fundamental e se nós não entendermos o propósito, lei sem propósito é legalismo. Então, é possível que muitos ainda hoje não comam carne de porco, porque vão para esses textos e provam, inclusive biblicamente, e realmente é o que está escrito na Bíblia, que Deus proíbe que se alimente desses animais. Entretanto, esquecem do propósito. Então, vejam lá, lei sem propósito é o que mesmo? É legalismo. Então, quando nós entendemos o propósito, nós vamos entender que essa lei foi estabelecida naquela ocasião porque havia uma necessidade. E Deus, então, já prevendo essa possibilidade de enfermidades por causa da carne, do porco, da contaminação, então Deus proibiu que os hebreus se alimentassem do porco, diferente de hoje. Hoje, espera-se, né, que os porcos sejam tratados em ambiente de muita higiene. Né? Então, quando a gente compra carne de porco
no açougue, é lógico que muitas vezes nós não sabemos a procedência, né? Mas o ideal seria saber a procedência, porque esses animais, mesmo nos dias de hoje, se não forem colocados em um ambiente limpo, eles vão se contaminar com sujeiras e isso é prejudicial para a nossa saúde. Então é importante que nós tenhamos esse entendimento, mas não que Deus esteja proibindo que nós, em pleno século XXI, não estejamos comendo a carne de porco. Recomenda-se, né, por exemplo, a carne de porco muito bem passada, diferente da carne de boi. Como o boi é herbívoro, ele não tem essa contaminação quando ele se alimenta, diferente do porco. Então, a carne de boi, muita gente gosta de carne ao ponto, às vezes até mal passada, não é? No meu caso. Eu gosto ao ponto ou bem passada. E a carne de porco ainda mais bem passada possível, não é? Para evitar qualquer contaminação, porque até mesmo hoje nós não sabemos a procedência dos alimentos. Muito bem. Então, essa é uma lei, a lei da proibição de comer a carne do porco, que foi dado ali para os hebreus, e o propósito era exatamente a questão da não contaminação por causa da higiene. Item 2, interpretação histórico-gramatical. Então, o que significa isso? E nós já estudamos isso também. A lei, ela vai respeitar esse tipo de interpretação. Nós não vamos interpretar a lei, e não devemos interpretar a lei em nenhum gênero literário de forma como que chama, que nós estudamos, não me lembro agora, mas eu vou lembrar. Eu estou querendo dizer o seguinte, que nós devemos fazer uma interpretação analisando a gramática e a história. Então, por isso, o método gramático histórico. Sim, nós não devemos usar o método alegórico. A alegoria, como nós vimos, não é um método saudável para a hermenêutica. Então, quando nós vamos interpretar a lei, nós temos que ler a lei, entender a literalidade da lei para poder interpretar. Tá? Então, nós devemos usar a interpretação histórico-gramatical, levando em conta a história, e levando em conta a gramática. A gramática também é fundamental. Nós não podemos interpretar nenhum gênero literário sem considerar a correta gramática. No caso da lei, ela está escrita na forma de textos prescritivos, em prosa. O que significa isso? Né? Estão escritos em textos prescritivos, em prosa, e não descritivos. Então, a lei é uma prescrição. Então, veja só, o texto em prosa caracteriza-se por se apresentar de forma literal, real, isenta de figuras de linguagem ou simbolismo. Então, a lei é clara e objetiva. Por exemplo, não matarás, Êxodo 20:13. Então, praticamente, não necessita de interpretação um texto como este, não matarás. Vejam, a lei, ela é clara, ela é objetiva, portanto, ela não é difícil de interpretação. É lógico que nós, voltando à questão do propósito, nós devemos entender a questão do contexto cultural. Ok? Senão nós não vamos ter problemas. Mas as leis morais de Deus, que estão ali nos 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, ela é muito clara e não necessita de interpretação. Então, quando nós vemos não matarás, não julgarás, não cobiçarás, então não necessita de interpretação. O texto é bem claro e de fácil interpretação nesse caso. Então, a lei tem essa característica de ser textos prescritivos, então eles vão descrever aquilo que nós devemos
obedecer. Então, geralmente tem essa questão de ser impositivo, né? Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Então, é bastante prescritivo e de fácil interpretação. Então, veja, você não vai encontrar na lei figuras de linguagem, porque a lei é literal. Você não vai encontrar, por exemplo, simbolismos, diferente, por exemplo, do gênero apocalíptico. Então, ou da profecia, que você vai encontrar muito simbolismo, principalmente o gênero apocalíptico, você tem muito simbolismo, e aí você vai ter que ter muito entendimento sobre como interpretar esses simbolismos. Então, a lei, na verdade, juntamente com as narrativas históricas, talvez sejam os gêneros literários mais fáceis de serem interpretados. E item 3, a interpretação teleológica. Não é interpretação teológica, é teleológica. Ou seja, é uma interpretação que nós devemos olhar para a finalidade. Então, a lei, como nós vimos, é o tipo de interpretação que busca a finalidade, o propósito da lei. Assim, vamos interpretar a lei com entendimento. Se nós não entendermos esse propósito, repito, nós vamos ficar sem entendimento e nós vamos nos tornar legalistas. Ok? Então, interpretação teleológica. O que é uma interpretação teleológica? Nós temos que olhar e buscar a finalidade da lei. Então, traduza essa interpretação teleológica, né? Nós poderíamos até tirar essa palavra e colocar assim uma interpretação que busque a finalidade ou o propósito daquela lei. Então, é importante nós termos esses 3 pontos de orientação para analisar e para interpretar o gênero literário chamado lei. Muito bem, dando continuidade. Por exemplo, aqui a guarda do sábado, tá? E aqui, então, nós temos também uma grande discussão. E aqui nós vamos ter que entender o contexto, nós vamos que entender o propósito de Deus, para nós podermos interpretar a guarda do sábado. Então, se você estudar um pouquinho, você vai ver que Deus estabeleceu o sábado, e isso está na lei moral de Deus, nós encontramos lá nos 10 mandamentos, o que nós vamos encontrar são vários propósitos. Eu vou apontar aqui 3 propósitos para vocês, mas fica aí como tarefa vocês pesquisarem os demais propósitos do sábado. Então, é importante nós entendermos esses propósitos para nós não sermos legalistas. Então, o primeiro propósito da lei do sábado, dessa lei moral de Deus, é um propósito espiritual. Nós podemos encontrar isso em vários versículos bíblicos. Mas eu selecionei Êxodo 31:13, que diz o seguinte: tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás. Então, Deus falando para Moisés. Então, ele está dizendo, Moisés, você vai falar o seguinte para os filhos de Israel, para os hebreus. Certamente, olha só, guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Então, há um propósito espiritual aí nesse estabelecimento do sábado, né? Então, esse é um propósito espiritual. Deus está dizendo o seguinte, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica.
Então, aí entra a questão do cerimonial, né? Então, Deus, ele utiliza muito da questão do cerimonial. Então, porque a intenção de Deus é que a lei, ou os mandamentos, ou os estatutos, ou a própria palavra de Deus, dele, né? A própria palavra dele, as escrituras, sejam transmitidas de geração em geração. Então, por exemplo, as festas judaicas, elas têm esse fundo de mostrar aos filhos, a Páscoa, por exemplo, é para mostrar aos menores judeus, aqueles que ainda não têm o entendimento do Deus verdadeiro, é para que eles entendam o poder de Deus, que Deus, com mão forte, tirou os judeus debaixo das garras dos egípcios e os libertou. Daí surge, então, a Páscoa. Então, eles comemoram anualmente a Páscoa. E o sábado aqui, por essa orientação que Deus dá a Moisés, também tem mais ou menos essa intenção memorial. Vejam, certamente guardarei os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós. Então, esse sinal é mais no sentido de uma aliança que Deus fez com Abraão, mostrando então que ele, Deus, era Deus de Abraão e de todos os descendentes de Abraão. Então, guardarei os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações. Então, esse ensinamento da guarda do sábado deveria ser transmitido de geração em geração, para que saibais, olha só esse propósito, para que saibais, para que vocês saibam, para que vocês tenham esse conhecimento de que eu sou o Senhor. Essa palavra Senhor aí está em caixa alta. Então, geralmente, os editores, quando colocam Senhor em caixa alta, significa que esse Senhor é a palavra hebraica Yahvé, que é o tetragrama sagrado. Então, eu sou o Senhor que vos santifica. Então, tem um propósito. Tem um memorial por trás disso, tem um propósito, e esse propósito é espiritual. Então, vejam, com esse propósito, nós não podemos afirmar que a guarda do sábado deve permanecer na nova aliança. Por quê? Porque esta palavra foi específica para os filhos de Israel. E nós estamos hoje na era da igreja. Para a igreja, nós vamos ver, né, se nós estudarmos sobre isso, que o sábado, na verdade, é o dia do Senhor. E, na verdade, então, o sábado pode ser substituído pelo domingo, não tem nenhum problema. E é o que nós fazemos hoje na era da igreja. Um outro propósito é o propósito escatológico, letra B aí, com relação à guarda do sábado. Então, o sábado, ele tem esse propósito de significar o dia do Senhor, ou seja, o juízo final. Então, aí há um propósito escatológico, tá? Também, na letra C, nós colocamos aí que Jesus é o Senhor do sábado. Nós encontramos isso em Marcos 2, 28. E de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então, o que nós vamos entender aqui? Que a guarda do sábado, apesar de fazer parte da lei moral, não significa dizer que nós devemos guardar o sábado segundo a orientação que Deus deu para o povo de Israel, mas nós temos o nosso sábado, que é o dia do Senhor, que é o domingo, que é exatamente o dia da ressurreição. E a história da igreja mostra que, a partir do Novo Testamento, da Nova Aliança, a igreja passa a observar o domingo como sendo o dia do Senhor. Então, na verdade, o nosso sábado não é o sábado dos judeus, não é o Shabat, mas o nosso sábado é o primeiro dia da semana.
porque Jesus ressuscitou no primeiro dia. Então, nós consideramos esse dia de descanso, o dia do Senhor, como sendo o domingo. Então, vejam, a necessidade de nós entendermos o propósito, o contexto cultural, para podermos, então, interpretar a lei. Nós terminamos aqui, então, a primeira parte, vamos dar um intervalo e voltamos logo mais com a segunda parte desta aula.